Joe Rogan virou fã de Charles do Bronx. Olha só o que o Joe Rogan falou sobre a transformação, a evolução monstruosa de Charles do Bronx no UFC. Algo aconteceu com Charles do Bronx e isso é um exemplo de julgar um cara por suas derrotas. Se você olhar para as derrotas de Charles do Bronx para Cub Swanson, se você olhar para as derrotas de Charles do Bronx para Paul Felder, você pensa, não tem como Charles do Bronx se tornar o melhor do mundo. Algo aconteceu que Charles do Bronx e a sua equipe disseram que é o nascimento da sua filha. Quando o filho dele nasceu, Charles do Bronx simplesmente mudou tudo. Charles do Bronx acabou de se tornar um assassino feroz. Não há ninguém que tenha sido assim. Você vê uma versão dos lutadores que não é tudo isso, tem um pouco de relaxo. E depois, uma versão que é imparável e é essa de Charles do Bronx. E o próprio Charles do Bronx revelou que foi isso mesmo, que depois que ele se tornou um pai, ele se transformou num lutador estonteante, assustador, que está impressionando, seja em pé quanto no chão. A sequência dele é absurda. 11 vitórias seguidas, 10 pela via rápida. Se antes ele era um menino franzino que acusava os golpes que recebia, caía mal, fazia cara de choro sentindo a força, ataques dos adversários, agora o cara virou uma fortaleza. O cara está forte tanto fisicamente quanto mentalmente e na técnica. Para você ver o próprio Justin Gaethje, que é um lutador conhecido pelas inúmeras guerras que ele protagonizou no MMA, falou que ele nunca foi tão atingido, de uma forma tão doída e pesada, quanto o Charles Bronx bateu nele. E olha que o Charles Bronx nem é conhecido por ser striker, agora que ele está evoluindo na trocação, mas o ponto forte dele sempre será o jiu-jitsu. E não é só o Joe Rogan que está impressionado e destaca essa evolução do Charles Bronx no MMA. Michael Chandler, Dustin Poirier, que também foram vencidos pelo Charles Bronx, também falam muito disso, da transformação, dessa jornada que o Charles Bronx passou e está passando pelo MMA, de um cara que era apenas um andarilho, que parecia que não ia a lugar nenhum, 11 anos no UFC, e chegou, depois de tanto tempo, se transformou nesse mito do UFC e do MMA, que leva, inclusive, o Brasil em suas costas no MMA. Ele é o maior representante hoje e o Charles Bronx já merece ser colocado naquele panteão de lendas do passado. Olha só o que está acontecendo com a carreira do Charles Bronx. Olha a transformação que ele deu. O Charles Bronx, nessa evolução toda, se tornou o lutador mais querido, e isso incluindo aqueles grandes nomes do passado, hein? O Joe Rogan está impressionado com essa evolução que o Charles Bronx mostra. E repito, não é só o Joe Rogan. Daniel Cormier também se mostra fanzaço do próprio Charles Bronx, até vibra e torce por ele. Destacam que esse é um lutador que não é mais só um lutador. O cara é especial e não à toa está ali já no topo do ranking peso por peso, brigando pela primeira posição dele. Quem poderia imaginar isso? E vocês, pessoal, concordam com o Joe Rogan em relação a essa transformação absurda que o Charles Bronx deu em sua carreira? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.